Pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o livro 6, que são os tipos psicológicos, a teoria do Jung, ou uma racionalização anatômica da mente humana. E nos primeiros eu falei sobre os tipos de atitude, introversão e extroversão. Agora nós temos os tipos auxiliares, tá? Que são compostos por dois tipos racionais e dois tipos irracionais. Os racionais envolvem a lógica, que é o pensamento, e envolve o sentimento, né, que se diz por conta própria, e os irracionais, ou seja, aquilo que nós não conseguimos racionalizar, a gente apenas sente, e quando eu falo sentir, muitas vezes você pode se confundir com o sentimento, por isso que é bastante importante prestar atenção e falar corretamente as palavras. Então a gente tem a intuição, que é uma coisa que vem até você, e nós temos o sensorial, que ele vai chamar de sensação, mas eu vou falar aqui sensorial para facilitar para você esse entendimento, essas mudanças entre esses quatro. Esses quatro tipos auxiliares, eles podem ser preferencialmente introvertidos ou extrovertidos. Então você vai fazer um ranqueamento, tá? Então você vai colocar assim, a minha função auxiliar principal é tal. Aí você vai ter uma função secundária, uma função terciária e uma função inferior, tá? Em geral, no livro, você vai ver que você vai ter duas, normalmente você tem duas principais e as outras duas são inferiores, tá? Porque são pouco desenvolvidas. Isso acontece porque quando você é criança, você tem uma gama mais genérica, então ele inclusive cita isso no livro, que nem todo, se você acha que você é equilibrado, isso é um sinônimo de doença, porque as pessoas elas vão criar suas predisposições na vida. Então é importante que você saiba que você tem uma predisposição e isso pode mudar ao longo do tempo, isso muda no longo prazo, mas muda. Então isso que você tem que ter ciência. Começando pelo mais atual, o que todo mundo mais gosta atualmente, que é o pensamento extrovertido. Eu acho que hoje ele é muito valorizado, já foi menos valorizado no passado, hoje ele é muito valorizado. E ele tem as suas aberrações quando aplicadas de forma exagerada. Então, falando aqui para você, o pensamento extrovertido é uma pessoa que prega a lógica antes de qualquer coisa e que é voltada ao mundo das coisas, dos objetos, e não ao mundo interno. Isso é bastante importante entender. Então ela está olhando para fora e tentando compreender compreendendo o mundo lá fora de forma lógica, tá? Que é o que todo mundo diz que você deve fazer, ou que todo mundo acha talvez que faça. Ah não, eu sou uma pessoa lógica, eu tomo decisões racionais e lógicas e tudo mais, que a maioria não faz, e não quer dizer que essas pessoas também não façam, né? Que elas não utilizem outras funções, só estou dizendo que é o principal. Lembrando que toda função principal vai dizer exatamente qual é a sua função inferior, porque elas são diametralmente opostas. Então, por exemplo, se você é pensamento, o sentimento é a tua função reprimida. Se você tem a intuição como principal, você vai ter a sensação como repressão. Se você tem o sentimento, você vai ter a lógica, o pensamento reprimido. E se você tem a terceira opção, que é a sensação, você vai ter a intuição reprimida, tá? Então você sempre vai ter essa lógica. Então o pensamento tem essa característica, ele vai querer analisar de forma fria, ele vai querer expulsar os sentimentos para longe, porque isso atrapalha a função lógica dele, e ele vai analisar o mundo como um todo, e isso é muito bem visto hoje, no mundo atual. Essas pessoas tendem a criar, quando elas são bastante xiitas, bastante aplicadas nisso, elas vão criar ao redor delas uma gravidade, onde tudo tem que ser do jeito delas. Então, se você viver perto dessa pessoa, você que tem esse traço muito forte, ela vai se tornar bastante ditatorial. Ela vai criar regras, ela vai criar coisas lógicas, ela vai se sentir superior a quem tem um sentimento, a quem tem uma intuição, ela vai menosprezar esse tipo de situação, porque ela vai ver isso como algo inferior do ser humano, ela não vai compreender isso como uma inteligência, vai compreender isso como isso atrapalha a minha lógica. Então vão tentar se tornar pessoas frias, pessoas incompletas, se você for ao extremo que eu estou te dizendo aqui.
E você vai querer dominar todo o seu redor, toda a sua gravidade em volta, você vai querer, as pessoas vão ter que seguir suas regras, você está certo, você vai colocar diversas regras para que tudo é importante, desde eu acordar até eu dormir, a ligar as luzes, desligar, isso vai depender muito daí da sua cultura, da sua visão de mundo. Você ama a ciência, você ama a questão lógica, você ama tudo isso que possa trazer essa autoridade e você vai se importar muito pouco com o sentimento das pessoas. Isso é muito bom em termos profissionais, nos negócios, você pensar no externo e você pensar logicamente ajuda bastante, porque a maioria das pessoas não tem esse traço. Um ponto negativo, né, obviamente que no livro ali, é bem difícil de entender isso no livro, porque ele fala de uma forma bem técnica, mas tem um ponto negativo bastante grande, que é o seu ponto reprimido, que demanda a sua expressão. Então esse é um ponto fraco, esse seria o calcanhar de Aquiles. Apesar da pessoa se colocar como lógica e expulsar o sentimento, ela volta e meia cai, por exemplo, em ataques de raiva, ela volta e meia cai em situações que a emoção toma controle dela porque ela justamente não olha isso dentro dela e exige expressão. Então quando isso se torna um complexo, quando esse complexo consegue tomar autonomamente o controle da mente, ele se expressa de uma forma muito abrupta. Por isso que você pode ter ataques de raiva, você pode ter gritos, brigas bastante irracionais, dito de uma pessoa lógica e racional, e até comportamentos compulsivos de outras partes, mesmo que pareça saudável, porque a pessoa é lógica, então às vezes ela cria uma rotina exaustiva de saúde, porque ela quer viver mais, porque ela quer ficar mais jovem para sempre. Então ela começa a criar irracionalidades também nesse sentido e deixa de ser saudável, tentando ser o máximo saudável. Isso acontece bastante. Então você reprimir a tua emoção, esse é o calcanhar de Aquiles, que a pessoa ela pode estourar a qualquer momento, principalmente se as regras não forem respeitadas, se a lógica não for respeitada. Você tira essa pessoa do sério, liga o modo emoção dela e ela vai acabar ocasionando esse tipo de coisa. Aí, como função secundária, você pode ter a intuição ou a sensação. O mais comum é ter a sensação, que aí você vai ter vontade de experimentar o mundo. Você tem uma sensação de certa forma, só que você tem que lembrar que é o seguinte: se você tem o pensamento extrovertido, a segunda é uma sensação introvertida. Então ela é diametralmente oposta, ela faz essa combinação. Tá? Isso quem percebeu foi o Jung. O Jung ele percebeu que existe essa nuance de equilíbrio, né? De você ter um certo equilíbrio na sua psique, na sua mente humana. Então, se você tem o foco externo de lógica, você vai ter uma sensação interna, no seu mundo interno. Então você quer explorar sensorialmente este mundo interno. Então o que isso quer dizer? Que é o que você tem uma ligação muito forte com o seu lado sensorial, de toque, aquilo que você capta do mundo, só que não é o mundo em si, é aquilo que você percebe do mundo, que tem uma diferença muito grande. Acho que uma das coisas mais difíceis de perceber são as pessoas de sensação introvertida, porque não é necessariamente o que é, mas o que ela sentiu daquilo. Vou dar um exemplo bobo. Milho. A pessoa passou mal quando ela bebeu muito, mas ela comeu um milho cozido naquele dia e isso marcou ela. Portanto, aquele trauma do milho cozido traz uma memória ruim. Não é o milho em si, mas é a sensação que aquilo deixou na vida dela e ela agora repulsa milho. Às vezes até conscientemente. Ela fala, eu odeio milho porque eu passei mal naquele dia, tal. Que não tem uma relação lógica, mas tem uma relação de emoção, de sensorialidade, né? de algo sensorial, né? Que ela captou naquele momento, que fez ela sentir sensorialmente aquelas questões. Não é nenhuma questão de emoção em si. E a segunda opção seria você ser um intuitivo. Quem tem lógica, pensamento e intuição são pessoas muito criativas que criam as coisas que a gente vê por aí. Porque são pessoas que têm esses feeling, porque a lógica ela é muito incompleta, não dá para você ter a completude de tudo somente pela lógica, porque tem muitas coisas que você não consegue captar, você não sabe o que vai acontecer daqui 1 segundo, amanhã, daqui 2, 5 anos, por mais que você consiga ler alguma coisa, o futuro é sempre incerto, e a intuição está ali para preencher essa lacuna. A intuição é um processo interno, como se fosse uma lógica interna da mente, que nós não conseguimos entender como que ela é feita,
E ela nos traz uma resposta imediata sobre determinados assuntos, de forma espontânea. E você escuta ela ou não. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que desprezam ou não entendem esse processo. Às vezes é até estranho para a pessoa achar que possa existir algo como o que eu acabei de referenciar. Uma pessoa que tem a lógica externa e tem uma intuição interna consegue criar coisas incríveis. Cria produtos, serviços para as pessoas, para o mundo. E você tem grandes gênios nessas áreas de intuição e lógica. As coisas começam a complicar quando a gente começa a falar de intuição introvertida, intuição extrovertida e por aí vai. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar mais sobre esses assuntos. Espero que você goste. Clique no like, acompanhe, deixe seu comentário. Isso é super importante para eu saber que eu estou indo no caminho certo e que eu estou do seu agrado, que é bastante importante também. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até!